No interior de São Paulo, o pré-candidato ao governo do estado, o ex-ministro Fernando Haddad, concedeu uma entrevista coletiva ao lado de Simone Tebet, Marina Silva e também Márcio França. Entre os principais assuntos, o grupo comentou o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Respondeu a declarações da extrema-direita sobre a participação das mulheres na política e também falou sobre os desafios e investimentos para o interior paulista. Acompanhe os principais trechos da coletiva. Olha, isso é uma iniciativa do governo Trump inaceitável. O Brasil é um país que reconhecidamente, pelo próprio embaixador dos Estados Unidos, tem déficit com os Estados Unidos. E não é pequeno. Foram 400 bilhões de dólares nos últimos 15 anos. É uma represália ideológica, político-ideológica, que não tem nada a ver com uma parceria de 200 anos com aquele país, em que as relações são as melhores possíveis. É uma tensão que está sendo criada por razões políticas, inaceitáveis, promovidas por uma força interna ao Brasil, que está conspirando contra os interesses nacionais, entendendo que isso vai favorecê-los eleitoralmente. E isso não vai acontecer, porque as pessoas estão sendo informadas do que está acontecendo. As pessoas estão informadas de que a questão do PIX, a questão do etanol, a questão da indústria de calçado, são questões estratégicas que têm décadas de exportação para os Estados Unidos, e o que melhorou foi a economia americana, que está comprando a preços competitivos do Brasil aquilo que eles não conseguem produzir lá. Então não faz o menor sentido isso. Eu acredito que o presidente Lula, desde o ano passado, quando essas ameaças começaram a ser feitas, está com a política correta, de ser muito cauteloso, muito cuidadoso, com as decisões que são tomadas. Ontem ele já disse que o Plano Brasil Soberano está em vigor, quer dizer, uma lei que foi promulgada já no ano passado, que vai ser acionada mais uma vez. Nós já temos o roteiro do que fazer para apoiar o produtor local, vamos fazer isso, e obviamente o presidente deve começar a estudar a lei de reciprocidade, que foi aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional. Isso é uma coisa que tem que ter cautela para fazer, mas enfim, nós temos já um arcabouço legal que nos permite reagir a essa agressão indevida e proteger, sobretudo, o produtor aqui de São Paulo. O que eu quero dizer é o seguinte: não é porque nós estamos em São Paulo que nós vamos falar de São Paulo, mas nós aqui estamos preocupados com a economia do estado de São Paulo, que todo mundo sabe aqui que reconhecidamente vai ser a mais afetada. E é estranho que o governador do estado não tenha compreensão do que ele próprio ajudou a causar, que foi essa aproximação com um governo hostil a nós. Você se aproxima dos amigos, dos aliados. Quando você leva água para o moinho de quem é hostil a você, você permite, você abre brecha para esse tipo de postura completamente irresponsável. Problema envolvendo mão de obra. Os empresários dos mais variados setores, principalmente do agronegócio, reclamam que sobram vagas, não conseguem completar o quadro de funcionários, isso trava a produção. Algum projeto para resolver esse problema que vem se arrastando? Bom, em primeiro lugar, nós estamos com a menor taxa de desemprego da história do Brasil. Então, nós não podemos transformar uma boa notícia numa má notícia. Desemprego muito baixo. E o que nós temos que fazer é acelerar o processo de formação profissional, que esse está devagar, sobretudo aqui no estado de São Paulo. Nós temos uma baixa quantidade de jovens que estão estudando e, ao mesmo tempo, obtendo uma certificação profissional. E nós temos aqui em São Paulo, não só todo o Sistema S, as escolas do Senai, do SESI, mas nós temos Fundação Paula Souza, nós temos o Instituto Federal, que eu criei como ministro da Educação, que vai para 60 unidades até o final deste ano. Nós estamos inaugurando até o final do ano mais 15 unidades no Instituto Federal no estado de São Paulo. Agora, nós precisamos combinar isso com a escola pública. O jovem da escola pública paulista, sobretudo no ensino médio, está desassistido. O magistério paulista, os professores, professoras, estão desestimulados e desmotivados pela maneira como estão sendo tratados pela Secretaria de Educação. Então nós precisamos reconciliar isso, sentar com o corpo de professores,
restabelecer a dignidade dos professores em sala de aula, a autoridade dos professores em sala de aula e combinar um projeto pedagógico que inclua a educação profissional, como vários estados do país estão fazendo. Nós não estamos propondo aqui uma coisa que nós não sabemos fazer, nós estamos propondo uma coisa que o Piauí está fazendo, o Ceará está fazendo, e São Paulo não está fazendo. Nós temos muitos jovens que nem estudam nem trabalham, e é isso que está causando o problema da escassez de mão de obra. Essas pessoas querem trabalhar, elas querem uma oportunidade, mas elas precisam de uma qualificação profissional, que elas não estão tendo, sobretudo na idade certa, que é durante o ensino médio ou logo depois do ensino médio. A gente viu recentemente declarações super machistas, né? Que as mulheres não sabem votar. Eu queria que você me falasse sobre isso. Bom, é contra esse tipo de postura absolutamente antidemocrática e que não tem absolutamente nada a ver com o pensamento majoritário da população brasileira que nós, eu, Marina e essa frente estamos. Contra a extrema-direita, que é muito diferente da direita conservadora, tradicional. Eu mesmo sou uma pessoa de centro-direita na economia, um pouco mais à esquerda na pauta de direitos humanos, e é contra isso que a gente luta. Nós jamais vamos admitir que assuma a presidência da República um presidente que tenha como seu braço direito alguém que diga, a exemplo de uma minoria da extrema-direita americana, que o papel da mulher é único e exclusivamente dentro de casa. Essa é uma opção da mulher se ela quiser. A mulher tem o direito de estar dentro de casa, ser mãe se quiser, mas também ir para o mercado de trabalho, poder votar e ser votada. Qual é o pensamento dessa extrema-direita que é minoritária, graças a Deus, no Brasil ainda? E é por isso que nós estamos aqui. Que apenas uma pessoa vote no seio familiar. E que essa pessoa é o homem votando, atenção, não só em nome da mulher, mas em nome dos filhos homens também. Então, assim, pode parecer absurdo, ainda mais aqui, eu estando no interior, eu sou do interior, e alguém que me ouça falar, fala assim, ela está delirando naquilo que ela está falando, porque é tão longe da nossa realidade, é algo assim tão chocante de ser ouvido em pleno século XXI, que muitas vezes as pessoas acham que é fake news, mas está lá para todo mundo ver. Então eu gostaria de aproveitar esse momento que eu estou no interior, né, para dizer para o interior que nós estamos num momento delicado da história da humanidade do Brasil e que o eleitor possa, em outubro, fazer uma avaliação através das redes de informação, nas redes sociais, buscando o seu candidato ou a sua candidata a deputado estadual, a deputado federal, a senador que realmente represente o seu país. Em 2022, tanto eu como o Tarcísio, ele veio do Rio de Janeiro e eu vim do estado do Acre. E a generosidade do povo paulista nos elegeu. E ele que está privatizando a Sabesp, que acha que pode governar só com privatizações e pedágio, agora quer privatizar a generosidade e o voto do povo do estado de São Paulo. Eu e a Simone fomos candidatas à presidência da República, juntamente com o Haddad. Depois que você é candidata à presidência da República, você pode ter o domicílio eleitoral em qualquer lugar desse país. Até porque a causa que eu defendo é uma causa que não tem fronteira. A outra coisa é que o governo Tarcísio e ele próprio, em lugar de se pronunciar sobre esse tarifaço injusto, que vai tirar cerca de 11 bilhões da nossa economia, 4 bilhões do estado de São Paulo, de dólares, e que vai atingir o coração do agronegócio. Cerca de 35% a 36% dos produtos vão ser taxados. É isso que ele tem que falar. Mas ele não fala, ele vai falar que eu e a Simone viemos de outros estados, que ele também veio de outro estado. Tem que se explicar porque botou o chapéu do adversário e porque que é amigo de quem é inimigo do povo brasileiro, da indústria brasileira, do agronegócio brasileiro e principalmente dos empregos e do desenvolvimento do Brasil. Antigamente, há pouco tempo atrás, a gente falava de poluição do Tietê na capital. Nós temos o rio Tietê banha vários municípios aqui do Noroeste Paulista e muitos municípios que economicamente vivem do rio Tietê, né? Turismo, pesca, a poluição chegou aqui também. A gente recebe muitas reclamações, pescadores, pessoas que vivem então do turismo, da pesca. O que pode ser feito para a gente evitar que a poluição acometa o rio Tietê aqui no interior? Bem, eu acho que nesse ponto nós estamos aqui com pessoas super ligadas a esse tema, né?
Eu fui governador em São Paulo e sei que o Tietê e outros rios também, né, tem que conviver com o desenvolvimento. E é possível fazer essa conciliação. A conciliação aqui na região passa por você ter controle das indústrias, do agro, das coisas que eventualmente derivam e depois descarregam no rio. E é possível fazer isso com um tratamento. Você tem tratamento adequado para isso, preservando os empregos. Há sempre uma dicotomia, as pessoas querem dizer que ao preservar você precisa fazer menos desenvolvimento. Mas não é verdade, porque os países mais desenvolvidos também conseguem preservar. E aí isso tem que ser feito. Agora, os profissionais que fazem isso devem ter a liberdade. Nós estamos aqui hoje com institutos de pesquisa que estão mostrando que o próprio governador Tarcísio praticamente extinguiu a pesquisa de São Paulo. São Paulo só é São Paulo porque pesquisou, inclusive, ambientalmente. Então, assim, você tem que reforçar a ciência. E a fiscalização também, candidato? Porque a gente percebe que muitas vezes para aí. Algo acontece, a população reclama, amostras de água são coletadas e não há nenhuma resposta. A fiscalização não tem A fiscalização é uma obrigação. Tem uma estrutura grande, em São Paulo, CETESB, que é uma referência no mundo todo. É que eles precisam ter autonomia para decidir. E o governador atual, ele sufocou o servidor público. As pessoas têm medo de fazer isso e ser prejudicadas. Então, infelizmente, é uma lógica de você trabalhar só com o privado. É como se tudo pudesse ser privado. E nem tudo pode ser privado. Por exemplo, uma fiscalização não pode ser privada. Porque se ela for privada, ela vai ser influenciada por quem produz. Então, ela tem que ser autônoma, independente e bem qualificada. E, principalmente, recriar a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Em todos os governos, nós tínhamos a Secretaria de Meio Ambiente. Agora, ela foi reduzida a um papel secundário. Você tem que trabalhar uma política ambiental que seja transversal, que olhe para o que está acontecendo na agricultura, o que está acontecendo na indústria, com bases de sustentabilidade. E o básico, não jogar descarga orgânica de milhões de pessoas dentro de um rio que é estratégico para o abastecimento do estado de São Paulo. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.